Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema do 0 ao milhão, estratégias para casais. Quem vai bater esse papo com a gente é Tácitos e Rose. Falando aqui do nosso amigo Tácitos Luna, ele é empreendedor e cofundador da Up Soluções, empresa com mais de 13 anos de atuação no segmento de consultoria em telefonia empresarial, à frente dos negócios. Também hoje ao lado de sua esposa, Rose Diniz, que é formada em marketing pela Unifor e especialista aí na área de estratégias de negócios, atuando também como mentora, especializada em liderança feminina e desenvolvimento empresarial. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui. Temos uma missão, tá? Até te pedir para aproximar um pouquinho. Temos uma missão de casais hoje, né? Inclusive o primeiro episódio do Energizei Cast, depois de alguns anos voltado para casais. Acho que estamos no 90 já? Mais de 90. Mais de 90 episódios, esse é o primeiro para casais. Fico feliz de estar batendo esse papo aqui com vocês. E nós ficamos honrados de ser o primeiro casal. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos lá. Do 0 ao milhão. É um sonho internacional, eu acho, né? Eu acho que é um sonho que talvez o brasileiro copiou um pouquinho do americano, né? Sim. O milhão, apesar de que muita gente diz, o milhão hoje não é a mesma coisa que quando começou a se falar isso lá na década de 90, eu precisaria ter 6 milhões, mas o milhão ele sempre é extremamente icônico, porque é um número que ajuda a multiplicar tudo, em patrimônio, em negócio, em venda, seja o que for. Quando se quebra a barreira do milhão, parece que fica um pouco mais fácil, né, de quebrar as barreiras. Eu acho que até por questão de quebras de mentalidades e uma série de outras coisas. Então a gente tem uma missão top aqui. Eu queria primeiro pedir para vocês se apresentarem. Quem que é o Tácitos, quem que é a Rose? Bom, Tácitos Luna, tenho 36 anos, casado com a minha digníssima aqui. Temos 2 filhos, Pietro e a Larissa. E essa caminhada de chegar, né, como você falou, até 1 milhão, foi bem, vamos dizer assim, foi simples, mas teve desafios, né? Simples porque a gente saiu de algumas situações de que a gente precisou mudar a estratégia, mudar a rota, mudar o caminho, e aí em casal, em conjunto, conversando, a gente conseguiu aí estar hoje, né, com a empresa Up Soluções, e ela hoje como mentora, mas a empresa, a Up Soluções nasceu dessa união nossa e dessa visão de mudar, sair do CLT, vamos dizer assim, e seguir nessa caminhada. Mas deixa ela completar aí também mais Eu vou trazer, você falou do 1 milhão, eu vou trazer um dado, tá? A neurociência, ela explica sobre isso. Nós precisamos ter pelo menos uma vitória. Então, para quem não tem 1 milhão e você chegar a 1 milhão, você está dizendo para o seu cérebro que você é capaz. Então, 2 milhões é 1 milhão com 1 milhão. Então, daqui a pouco 2 milhões são 2 milhões com 2 milhões dá 4. E por aí vai. Eu fiz uma sinapse neural. Então, eu criei um novo caminho na minha mente que eu entendi que eu saí daqui para vir para cá. E que se eu sair daqui para vir para cá, eu posso fazer um outro plano e sair daqui para ir para cá. Eu já criei uma forma aonde eu disse para o meu cérebro que é possível. E quando a gente diz para o nosso cérebro que é possível, passa a ser possível. Eu estou aqui com um casal de empresários e sempre nasceram empresários? Não. De família de empresários? A nossa história, Pedro, é como a história de muitos brasileiros. Então, eu costumo dizer que nós viemos de realidades completamente diferentes. Quando você casa, são 2 mundos que se unem numa casa. Então, o Tácitos, ele veio de uma realidade e eu vim de outra completamente diferente. Imagina o choque do sol e da lua.
Então, o Tassos, ele veio de uma família onde tinha uma condição financeira um pouco melhor, muito embora ele lá nos percalços dele da adolescência não queria muito saber de nada, mas eu vim de uma outra realidade, de uma extrema escassez. Então, é que nem eu estou dizendo, foi o sol e a lua. E quando nós nos conhecemos, a realidade do sol e da lua, ela permanecia. Eu era gerente geral de uma empresa e o Tassos entrou como um consultor de vendas. Eu era chefe do chefe dele. Foi como tudo começou, onde nós nos conhecemos. E eu tinha uma política que não podia ter relacionamento dentro da empresa. E eu segui essa política. Eita, por uma vida inteira, né, tá? E aí essa política... Até o Tassos chegar. Eu costumo dizer que eu não tive uma infância ruim relacionada a passar fome. Eu não tive nenhuma privação, assim. Eu estudei em boas escolas, eu tive um bom, vamos dizer assim, uma boa infância, mas eu não tinha direção, assim, os meus pais me deram o que eles tiveram. O que eu não tinha direção? Eu não tinha quem cobrasse de mim, então assim, eu não fui um aluno exemplar, não gostava de estudar, e então o que aconteceu comigo? Eu tinha os sonhos, eu inicialmente, como você perguntou, você teve esse sonho de ser empresário? Eu não tinha sonho de ser empresário, eu queria ser mecânico, tanto é que eu trabalhei com isso por um tempo, né? O Tassos adolescente queria ser mecânico. Eu adolescente queria ser mecânico. Tanto é que, como eu lhe falei, eu não gostava de estudar, não tinha essa cobrança, não tinha essa cobrança da parte da minha mãe e do meu padrasto. Então, o que aconteceu? Chegou um dado momento que eu disse para minha mãe, eu não quero mais estudar. E aí eu tinha uns tios que me ajudavam muito, né, em relação aos estudos e tudo. E aí esse meu tio, ele chegou e falou assim, não quero que você fique sem fazer nada. Diga o que você gosta. Então eu saí da escola, fiz um curso de mecânica, uma escola técnica de mecânica, e aí tive essa profissão de mecânico durante um tempo. Passei um ano na Marinha, aí eu coloquei isso em prática, por eu ter o curso de mecânica, eu iniciei na Marinha essa questão. Enfim, aí me mudei, fui para São Paulo, passei 3 anos lá e aí voltei e retornei para casa da minha mãe. Por que você voltou de São Paulo? Não me adaptei, vamos dizer assim, que lá é outra correria. Não tinha essa veia empresária, não tinha essa... Então voltei para casa da minha mãe em Recife e aí, só que não era a mesma realidade, né? E aí foi aonde, por obra do destino, né? Eu comecei a ver a mecânica como uma coisa que eu não queria mais fazer para a vida toda. O incômodo começou a aparecer. Mas não, assim, eu não sabia o que fazer. Sim. Né? Então, tinha uma amiga, né, que me apresentou uma entrevista de emprego para ser consultor de vendas de telefonia. Aí fui para essa entrevista, não passei, e aí foi quando essa amiga disse, minha chefe vai vir me pegar aqui, vai nos dar uma carona, e aí foi onde a Rose apareceu na minha vida. E aí quando a Rose chegou lá, que a gente entrou, aí ela falou, vai ter uma entrevista de emprego para ser consultor de telefonia em vendas. Aí explicou por cima o que era. Aí assim, acendeu alguma coisa, não pela vaga de emprego. Acho que a minha vida empresarial começou por gostar, por ter isso. Por ver a Rose, cara, eu quero conhecer melhor ela, entendeu? Então, legal. Assim, aí eu me interessei pela vaga por conta da Rose. E foi por isso que aconteceu. Ele se interessou por mim, por isso foi pra vaga, entendeu, Pedro? Isso, exatamente. Você vê como as histórias se complementam, né? E aí o sol e a lua, né? Ele não teve dificuldade, mas eu tive um bocado. Eu brinco que eu tenho cara de rica, mas a realidade não era essa. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu quis uma calça. E a minha mãe não podia me dar aquela calça. E eu fiquei inconformada. Mas eu só tinha 12 anos. O que eu podia fazer com 12 anos? Eu fiquei naquela e eu nasci com isso. Tem aqui um problema, o que eu vou fazer para resolver esse problema? E eu lembrei que tinha uma senhora, uma vizinha, que estava brigando com a filha, porque a filha não sabia fazer a tarefa e etc. Eu disse, não posso sair da rua de casa, porque só tenho 12 anos, já entendi o que eu vou fazer. Bati na porta,
dessa vizinha, a primeira cliente, e ofereci para ensinar a tarefa de casa. Nem sabia o que era reforço na época. De repente eu estava com a sala lá de casa, a sala de janta cheio de menino ensinando o reforço, e dali por diante eu entendi que através do meu esforço próprio eu sempre poderia fazer dinheiro. E aí não parei mais. Embora o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, nós fomos feitos para quê? Para ser CLT. Fui fazendo diversas coisas para fazer dinheiro de 12 anos em diante. Quando chega ali perto dos 18, vem aquela história do bater na porta. Precisa de carteira assinada. E aí eu comecei a trabalhar com carteira assinada, trabalhei na Companhia de Energia do Ceará e em um dado momento eu tive um grave problema de tendinite. E a história do fazer o dinheiro voltou de novo. Sim. O que eu posso fazer? Vou sair daqui, estou com esse problema de tendinite, não posso me recolocar no mercado. Sempre fui uma pessoa muito íntegra. Então eu não queria estar num lugar onde eu fosse um peso. E aí vem aquela história. O que você gosta de fazer? A maior falha na história do empreendedorismo, principalmente para quem não tem dinheiro, o que você gosta de fazer? Eu já era mãe, já tinha a Larissa nessa época, e eu trabalhava e cuidava da minha filha. E o que a gente fazia era assistir filme. Aí eu abri uma locadora de vídeo. Essa locadora de vídeo eu abri sem fazer o que hoje eu ensino. Hoje eu ensino que antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa saber quais as competências que nós temos e para onde nós vamos. Qual é a nossa realidade? Aonde eu estou, para onde eu vou e como. Eu cometi o primeiro erro ali e aprendi com esse erro. Fiz uma locação errada, coloquei no bairro errado, eu era concorrente da Asa Vídeo e Distrivídeo, eu tinha 150 filmes. Então foi um ano onde eu fiz uma contratação errada de locação, sofri um bocado. E aí eu disse, vou morrer de fome, o que eu posso fazer? E aí eu fui aprender a fazer bijuteria. Comprava coisa no centro para poder vender dentro da locadora. Então eu vendia de tudo dentro da locadora, da caneta ao colar. E de vez em quando eu alugava um filme. Passou-se um ano, eu aprendi. Eu disse na época era na Parquelândia, a locadora. E aí eu disse, bom, aqui não deu certo, então eu vou para a periferia. Vou colocar um negócio na periferia, porque lá vai dar certo. Fui para dentro do Bom Jardim. A locadora, Pedro, em 4 meses eu já tinha dinheiro para abrir outra locadora. Porque a verdade é que na periferia, o quanto você se empenha é o quanto você tem de retorno. Uhum. E eu enxerguei algumas lacunas de mercado lá. As pessoas eram muito carentes de um bom atendimento. Então a locadora tinha dia que não tinha mais nenhum filme para alugar, porque eu alugava tudo. E aí eu comecei já a colocar outras coisas, videogame, computador, enfim. Eu tenho essa coisa de enxergar as oportunidades. E aí eu sofri 3 assaltos à mão armada. Eita. Bom, eu me mudei, porque lá realmente já estava numa situação que estava de risco de vida. E aí, detalhe, tá? Olha a história da estratégia quando a gente não tem. Eu morava no Maracanaú. A primeira locadora foi na Parquelândia, olha o deslocamento. A segunda foi no Bom Jardim. Peguei o dinheiro que eu tinha guardado e construí um ponto lá no Maracanaú, que era onde eu morava. E aí, beleza, nem era tão ruim quanto na Parquelândia, nem tão bom quanto no Bom Jardim, mas estava indo bem. Eu já tinha funcionário, então eu sempre tive essa visão assim, eu quero crescer. Eu já tinha funcionário e etc. E um belo dia eu acordo, a locadora tinha sido arrombada. Nesse dia eu tinha levado quase 1000 filmes, TV, DVD e por aí vai. E as coisas elas parecem de morte, né? Mas na verdade ali era o começo da minha história. Uhum. Então eu disse, rapaz, esse negócio de locadora não dá certo não. Me esforço, vou arrumar um emprego. No assalto, no arrombamento, deixaram um computador. Eu no computador fui lá atrás de um emprego. E apareceu a oportunidade de trabalhar na TIM. Só que essa oportunidade, para alguns olhos, não seria uma oportunidade. Sim. Por quê, Rose? Porque essa oportunidade não era na operadora TIM, era para uma empresa como a nossa. Tipo uma terceirizada. Uma empresa terceirizada. Só que naquela época não existia salário fixo, não existia ajuda de custo, você vendia e você ganhava. Só tinha um detalhe, eu ia atender empresas, eu precisava ter um veículo que eu não tinha. Então eu comprei o carro todo fiado para ir trabalhar num negócio que eu não entendia ainda, para dirigir um carro que eu não sabia dirigir porque eu não tinha carro antes, eu tinha carteira, mas não tinha carro, e eu comprei o carro todo fiado no nome da minha mãe. Então eu comecei dali
algo que na vista, nos olhos de todas as pessoas, era uma loucura. E com isso ainda tinha minha bagagem da minha filha que eu precisava sustentar. Então eu tinha um carro que o valor da prestação era mais alto do que o salário mínimo que eu não ganhava. Eu dirigi numa cidade que eu não conhecia, porque quando você não percorre ali, você não conhece, fazia trajetos de ônibus, e precisava pagar a prestação do carro num negócio que eu estava começando. O pessoal fez bolão para saber em quanto tempo eu desistia. Estamos nós aqui conversando depois de 18 anos, agora como dona do negócio, né? Então muita água passou por debaixo dessa ponte, mas eu depois da Telecom, eu aprendi que eu precisava entender quais as competências que eu tinha, aonde eu estava e para onde eu ia, para eu poder traçar um planejamento. E quando eu estava ali com os meus 26 anos, aconteceu uma situação, eu sempre brinco, parece que é de morte, mas não é. Eu tive um problema de saúde e esse problema de saúde me levou para a UTI. E chegando lá, eu já me dava muito bem nas vendas. No meu primeiro mês de venda em Telecom, eu fiz muito dinheiro, aonde eu disse, pô, pronto, eu entendi. Eu não saio mais desse negócio aqui. Eu entendi aonde é que eu posso virar a minha vida sem eu ter risco, porque eu estava vendendo serviço. Então não tinha risco. E aí, quando aconteceu isso, eu era uma excelente vendedora, mas eu sempre achei que o meu maior dom era esse. Depois de um tempo, eu entendi que eu era uma excelente vendedora porque eu sempre criava primeiro uma excelente estratégia. E, por consequência, a venda acontecia. Eu sempre costumo dizer que a venda são 3 etapas. A apresentação, a negociação e o fechamento. A maior parte das pessoas acha que o fechamento é o mais difícil. Pelo contrário, o fechamento é o mais fácil. Se você fez um bom primeiro contato, se você negociou bem, né, quem vai fechar é o próprio cliente, não é você. Então, eu entendi, depois de um tempo, que o meu maior dom não era vender, era a estratégia que eu fazia para vender. Era a meta lá no futuro que eu já enxergava, o que eu podia fazer, e aí eu desenvolvia o como, né? Então, o tempo passou, aconteceu um problema de saúde, e aí eu disse, quero ser dona do jogo de novo. Mas agora eu vou aprender a dirigir no carro dos outros. E aí eu fiz um planejamento. Vou ser supervisora, vou ser gerente e depois eu vou abrir meu negócio. Coloquei a data daquilo dali e planejei como é que eu ia fazer. E desse jeito foi executado. Então, eu fui supervisora, a convite de um empresário que conhecia meu número, eu me posicionei que não ia mais ser vendedora, todo mundo achou que era uma loucura, que o supervisor ganhava menos do que o que eu ganhava. E aí eu disse, vou ser supervisora. Me organizei financeiramente para isso, fui supervisora. Depois de um tempo, eu disse, agora está na hora de ser gerente. E eu recebi um convite. Quando você se posiciona e você direciona sua mente para o que você quer, aí eu me coloquei na situação que eu queria ser gerente. Foi aonde eu fui para Recife conhecer o Tastas. Eu fui lá assumir uma empresa, que foi justamente na empresa que ele fez lá a entrevista, e eu fui lá assumir uma empresa. Na época que eu cheguei nessa empresa, tinha 87 funcionários vendendo ali, a gente sempre mede por isso, né? Naquela época, pelo número de linhas vendidas, vendendo 600 linhas. Quando eu assumi a empresa, eu fiz um downsize de funcionários, mudei a estratégia e com 33 funcionários nós passamos a vender 1.500 linhas. Então, ali nós ficamos 2 anos e aí eu disse, agora está na hora do meu passo final, eu tenho que abrir meu negócio. Vim aqui em Fortaleza, estava em Recife, vim em Fortaleza, falei com o diretor de uma operadora, e aí disse para ele, olha, agora eu quero abrir meu negócio. Ele disse, pensa embora. Então, arrumamos as malas, já estava dentro do planejamento, a organização financeira para poder sobreviver como CPF, como CNPJ por um período. Então, nós fizemos muita coisa onde nós pagamos à vista pela organização financeira que já existia e já existia o objetivo. E foi assim que nós iniciamos o nosso negócio. Aí eu descubro que estou grávida. Por quê? Porque coisa pouca é besteira. Então, nós fizemos a nossa mudança do CLT e de cidade e nós fizemos uma outra mudança, uma outra transição. Nós deixamos de ser 3 para ser 4. E aí vem uma história, sabe, Pedro, que é assim, a nossa parte emocional é algo que nos prende bastante. Agora, minha realidade era outra. Eu tinha o Tácitos, eu já tinha uma empresa, eu já tinha uma carreira, mas eu fui mãe da Larissa aos 19. Ser mãe aos 19 anos não é fácil, principalmente quando você não tem o financeiro a seu favor.
E veio todas aquelas questões do que eu tinha vivido lá quando eu era mãe aos 19 anos. Então, emocionalmente, naquele momento, eu tive que viver vários desafios para que nós possamos verdadeiramente viver a gravidez, viver a maternidade e viver esse novo negócio, que é quando você entra para poder, mesmo com toda essa preparação, porque você passa a ser dono do negócio, mesmo eu tendo aprendido a dirigir no carro dos outros, muitas coisas acontecem. Então, quando você passa a ser dono do jogo, você não se preocupa só mais com a meta, você não se preocupa mais só com vender, mas você se preocupa com pagar a ficha, a folha de pagamento. Você se preocupa com o funcionário que está com você. É uma série de outras coisas. E isso tudo foi credenciando ao longo do tempo. Mas, Rose, cadê do 0 ao 1 milhão? Até ali, meu amigo, era paga conta. Paga conta, paga conta e paga conta. Por quê? Porque nós saímos de uma realidade onde nós éramos bem empregados, né? Nós tínhamos um trabalho onde financeiramente valia a pena. Nós fizemos ali as economias, os investimentos necessários para que ser empresário fosse uma realidade, mas quando a gente vai para a prática o mundo muda. Então, nesse momento inicial, vocês, aproveitando ali de uma infraestrutura de um outro negócio existente, né, foi fazendo ali um colchão, um pé de meia, se programando financeiramente, para depois colocar um sonho em prática, né? Perfeito. E aí eu imagino que na hora de colocar esse sonho em prática, deve ter acontecido muita coisa. Eu gosto de contar uma parte dessa... Porque assim, eu estava nessa transição, né? Eu era mecânico, comecei um negócio que eu não sabia nada. E aí a minha história é um pouquinho parecida com a dela no início da Telecom, porque eu também não tinha as ferramentas para começar, né? Quando eu passei na entrevista, aí tinha lá os critérios de poder iniciar para atender os clientes. O que era? Primeiro me colocaram numa equipe, né, de porta a porta, que até hoje eu não gosto de porta a porta por conta desse início. Assim, não que seja ruim, tem gente que é muito boa no porta a porta, sim, mas é uma barreira a mais, porque o cliente ele não está ali esperando. Sim. Então, enfim, eu passei 3 meses nessa equipe de porta a porta. E aí tinha o pessoal, né, os consultores independentes. Como eram independentes? Eles recebiam as visitas, que é o modelo que a gente faz muito hoje. Eles recebiam as visitas agendadas, né? E eu vi aquele pessoal feliz, rindo, todo mundo bem vestido, bonito, e eu andava com a farda, né? Uhum. Era outra... Cara, por que eu tô nessa função aqui? Aquela galera ali, né? Aí fui perguntar como é que fazia. Aí é uma história bem parecida com a dela. Tinha que ter um veículo, né? Tinha que ter notebook, isso em 2012. Né? E tinha que ter um notebook e tinha que ter um veículo. Não, 2012 não, perdão, 2009. Pronto. Tinha que ter isso e eu não tinha nenhum desses. E era queimado na família. Vamos complementar. Falei. Não podia nem pedir emprestado, era? Tava queimado com os tios, queimado com a mãe, queimado com o padrasto. Aí falei com a RH responsável na época, você tem que falar com o supervisor, e aí se você tiver aí, passa pelo treinamento, tinha um treinamento, passa pelo treinamento, e aí você inicia. Eu não tinha nem as roupas, eu não tinha camisa social, eu não tinha. Né? Como eu falei, o meu interesse estava em outra coisa. Uhum. Mas só que aí eu atinei assim, eu tenho pra chegar ali. O ambiente que tu tava te fez ver outras possibilidades mais na frente, exatamente, te gerou interesse e tu também tomou a atitude de ir lá correr atrás, né? Então fui atrás, tirei a moto no nome do meu padrasto, né? Convenceu o padrasto. Meu padrasto, que Deus o tenha ele. Convenci ele a tirar a moto no nome dele, comprei as roupas e o notebook no cartão da minha mãe, enfim. E aí consegui as ferramentas para iniciar nisso. Aí foi onde eu comecei a gostar do que eu comecei a fazer, né? Uhum. Porque era agendado, então assim, na minha cabeça eu funcionava assim, o cara já tá com a porta aberta, já é meio caminho andado, ele tá me esperando, né? Então ele já tem algum tipo de interesse. E aí, e também eu gostava da situação de sair, de falar com as pessoas, que é o que eu gosto, né? Eu sou influente, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de interagir.
E também teve a questão do financeiro. Quando eu vendi o meu primeiro contrato, fiquei muito feliz. Que também foi um contrato que ela me ajudou. Porque não assim, ela sempre tinha essa questão de ajudar as equipes. E Sim. todo mundo que iniciava, ela tinha essa flexibilidade de, se você precisar de ajuda em algum cliente, você pode marcar que eu vou lá e ajudo. Então, até nessa primeira visita, que foi um fechamento, eu ajudei sem nem saber também. Tinha uma situação que o cliente precisava de uma linha a mais, só que ele já tinha essa linha a mais, e aí eu tive e aí deu certo o fechamento do contrato. Então, quando esse bichinho da comissão grande me picou, aí eu digo, aqui é um lugar bom de... Então, assim, não foi só o interesse da minha esposa, mas teve o financeiro. Então, aí eu comecei a enxergar que aquele negócio era um negócio próspero e que a gente podia caminhar em relação a isso. E aí foi quando eu tive a surpresa que ela disse assim, depois de um tempo, né, acho que 1 ano já que a gente estava... lá na MS, que era a antiga, né, prestadora de serviço, que ela disse assim, vou voltar pra Fortaleza. Aí eu digo... E aí, na época, a gente só namorava, né? E aí teve os percalços. Eu saí, eu tive que ser demitido porque a gente começou a namorar. E aí, eu tive que ser demitido porque ela tinha a política de não relacionamento na empresa, né? Só que aí eu fiquei como... E cumpriu, né? Cumpriu. E eu fiquei como freelancer. Então, como freelancer podia. Por quê? Eu não tinha salário, não tinha ajuda de custo. Sim. Mas aí eles queriam a venda que ia eu receber em comissão. Então, aí ela falou isso, eu disse, não tem nada que me prende aqui, pelo... O que tá claro para mim é que nessa história que vocês contaram, ambos passaram por processos de transformação, né? Sem então, sombra de dúvida. A gente vem de um mecânico para um vendedor. Isso. Que depois veio a se tornar empresário. A gente veio uma pessoa que veio de uma realidade bem simples, mas que entendeu que dependia, estava na mão dela transformar e fazer acontecer. Aprendizado, o que é que na visão de vocês, aqui eu queria trazer um ponto para a questão do casal nessa pergunta, né? O que é que na visão de vocês fez vocês construírem as transformações, essa ascensão na vida profissional pelo fato de estar em casal? Que de repente, se vocês estivessem sozinhos, não teria ali um apoio, um incentivo. Vocês conseguem enxergar pontos que foram cruciais para esse crescimento em casal? Uma das principais coisas, Pedro, é a parceria que sempre existiu entre nós dois. E aí eu brinco que o Tasso, ele é o meu maior fã. Quando não se vende uma realidade, você fez a pergunta assim, existia outros empresários, exemplos, vocês estavam naquele ambiente, quando você não está dentro daquele ambiente, você consegue ver fora. Sabe aquela história do pintinho, que é o único diferente? Uhum. É muito difícil para você sair, é muito desafiador. E o Tacitus, ele veio, né? Nós tivemos uma junção, verdadeiramente. Então, ele foi para mim o incentivador que eu nunca tive. Então, ele era aquele maluco que eu dizia assim, vamos botar a mochila nas costas e vamos pro Ceará e vamos investir, pegar todo o dinheiro que a gente tem e botar dentro do negócio. Vamos. Tacitus, agora eu tive um contato com Deus. Deus disse que agora eu vou sair da Telecom, que foi aonde nos deu tudo, todo o negócio que nós temos, e vou fazer outra coisa. Eu vou mentorar mulheres para ensinar para elas aonde não falhar, aonde elas chegarem mais rápido em tudo que eu já errei. Vamos embora. Em seus negócios. Nos negócios. Em negócios. E aí, eu costumo dizer assim, aonde foi a maior virada é quando se existe um alinhamento total. Em 2021, nós passamos por uma situação bem complexa. A nossa filha, ela teve um problema de saúde grave e ela foi hospitalizada e etc, tá? De caso de morte. E dali por diante, nós passamos a viver um processo que deixou de ser um processo meu e do Tacitus para a gente virar uma dobra
uma corda de 3 dobras. E o que é isso, Rose? Deus passou a fazer parte do centro da nossa vida. Então, aquilo que ocasionou, e eu brinco assim, o próprio Espírito Santo, ele nos pegou pela mão, e eu era a cabeça mais dura de todas, tá? Ele nos pegou pela mão e disse, agora vocês comigo. E devido a essa doença da minha filha, nós fomos até uma igreja. E aí, assim, o que eu tô te dizendo não tem nada a ver com igreja ou religião, eu tô falando de fé e transformação espiritual. E naquele momento em diante, nós passamos a ter uma conexão, não só em casal, mas aonde Deus fazia parte do centro da nossa vida. E a partir dali tudo mudou. Nós já tínhamos uma ligação, nós já tínhamos uma parceria, nós já tínhamos várias coisas. E aí, o que Deus faz, Pedro? Ele coloca as ferramentas certas na nossa mão. Em 2022, nós passamos por um processo, nós fizemos uma imersão de inteligência emocional. Nesse momento, nós fomos mexidos, porque todos nós somos uma construção do dia que nós fomos formados, né? No dia que papai colocou a semente em mamãe, até o dia de hoje. E ali tem coisas boas, tem coisas que ficaram doloridas, tem coisas que muitas vezes não deixam você caminhar mais rápido. E ali começou, em 2021, a partir de um processo doloroso, um processo bem doído, que é uma saúde de um filho, nós tivemos uma conexão com Deus e dali por diante tudo mudou, verdadeiramente. E eu quero te dizer que a grande virada da nossa vida não foi quando a gente saiu do CLT para que a gente fosse para o empreendedorismo, para que a gente fosse ser empresário, dono do negócio, dono do jogo. A verdade, aquilo dali rodava, mas sabe que tinha altos e baixos? A gente teve uma época que quebrou, e aquilo dali era assim, uma hora dava certo, uma hora dava errado, sobe e desce, mas a partir do momento que nós nos alinhamos não só conosco, eu e ele, mas nós nos alinhamos com Deus, as coisas caminharam. Eu vou só complementar aqui. Antes vamos dizer, desse encontro, né, dessa entrega que a gente teve, que foi em 2021, que foi quando a gente realmente começou a caminhar num caminho que Deus trilhou pra gente, né? A gente teve uma evolução de 2021 pra cá, que eu acho que se em 20 anos, se fosse sem Deus, a gente não teria essa evolução. Mas a gente, complementando a sua pergunta, o que mais faz a gente crescer também é a questão da nossa união. Quando a gente resolveu vir para Recife, ou vir para Fortaleza, a gente teve alguns acordos e esses acordos teve que ser seguidos à risca, porque senão não ia dar certo. E aí a gente conversa muito em relação aos acordos. E aí ela fez, eu vou voltar para Fortaleza, não tá dando certo aqui, por esse motivo. E a gente só namorava. E aí eu disse, não tem nada que me prenda aqui. Vamos traçar o plano. Aí a gente traçou o plano. Ela disse, a gente precisa juntar esse montante pra gente poder... Então, o que a gente fazia? A gente era os primeiros a chegar na empresa, os últimos a sair, se matava mesmo de trabalhar, de ir atrás de cliente para poder fazer esse montante. A gente morava num apartamento alugado, entregamos o apartamento, fomos para casa da minha mãe, que foi uma experiência boa. Eu indico para todo mundo ter essa experiência. Não, eu não indico. Né? O casal morar junto com o sogro e a sogra, é muito bom. Passamos 3 meses, ia ser 3 meses, mas foram 2. É uma experiência boa de santificação, isso, né? Exatamente. E com isso, a gente conseguiu economizar mais ainda em relação ao aluguel, custos. Então, não que a gente ficou escorado lá na minha mãe, né? Sim. A gente ajudava mais, porém, a gente conseguiu reduzir bastante nossos custos. Conseguimos juntar o montante que a gente precisava para fazer a mudança, né? Mas sempre foi nessa união, assim, se o casal ele não tiver alinhado, né? Se, por exemplo, eu sempre seguia muito, eu não sabia as coisas, né? Eu estava aprendendo, para mim tudo era novo, eu sabia de mecânica. Tudo que era em relação à telefonia, à venda, quem sabia era a Rosa. Então, a direção que ela dava, eu seguia à risca, né? Então, assim, por isso que eu digo, o casal que ele quer crescer, que ele quer em qualquer coisa, em empreender, se eles são CLT, se eles não são, se eles querem empreender, se o casal se unir e cada um tiver a sua função estabelecida, eles vão crescer sem sombra de dúvida. Mas eu acredito, sim, que a gente evoluiu muito
depois que o casal passou por uma situação de quase morte, que foi da nossa filha, da Larissa. E aí foi quando a gente entregou a nossa vida para Deus, que aí sim as coisas melhoraram mais ainda, porque assim, a gente aprendeu que o casal ele é uma só carne. Mais ainda, a gente já tinha essa direção de ser unido, mas tinha outras questões, né? Foram muitos ajustes pelo meio do caminho. Então, a união é o que fez mais com que a gente hoje chegasse no patamar que a gente está hoje. Eu vejo que vocês passaram por um processo transformador espiritual. Sim. E ao mesmo tempo, mas também não foi aquela fé de oba-oba que agora eu entrego a Deus e vai tudo dar certo. Houve um momento também de parar e planejar. Sim. E eu já percebi que vocês, a transição geográfica incentivou um pouco disso, né? Sim. Eu quero entrar fundo agora em planejamento de casal, de negócio, de carreira, mas antes disso eu quero convidar você que está nos acompanhando aí, está gostando desse papo, deixa um comentário aqui embaixo, se tu já, junto com o teu cônjuge, também está buscando crescimento pessoal, profissional, empresarial, espiritual, deixa um comentário aqui, como tem sido a tua experiência, né? O teu cônjuge tem chegado junto contigo, ou tu está puxando ali ainda aquele peso para ver se consegue entrar na mesma frequência, né? A gente quer te ouvir. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O futuro da energia já chegou e ele pode estar na sua empresa ou no seu investimento. No Clube de Energia, unimos quem consome com quem investe. Um modelo inovador, sustentável, que gera benefícios reais para todos. Se você é consumidor de energia, pode economizar de 10% a 90% na conta de luz. E o melhor, com soluções sem custos iniciais. Simples, transparentes e seguras. Se você é investidor, pode começar pequeno e acompanhar seus rendimentos em usinas solares. Ou dar um passo maior e se tornar proprietário de fazendas fotovoltaicas, geradoras de renda passiva. Com o Clube de Energia, você tem retornos competitivos, segurança e previsibilidade em um dos setores que mais cresce no Brasil. O Clube de Energia é mais do que uma empresa de energia solar. É um movimento de transformação econômica e ambiental. Venha fazer parte. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje com a presença de Tácitos e Rose, falando sobre sucesso em casal, planejamento financeiro, do zero à construção de 1 milhão em patrimônio. E é um papo que dá vontade de ir assim, em cada milímetro de assunto, mas tem um ponto que eu acho crucial quando se fala em construção patrimonial, principalmente em família, que é planejamento. Queria entender o que é que passou pela cabeça de vocês, como vocês planejaram, como quem está nos acompanhando de repente pode se inspirar nesse planejamento para fazer essa construção familiar. Pedro, vou te falar uma coisa que pra gente por algum tempo foi um tabu, tá? Então se cria muito, principalmente aqui no Nordeste, um estereótipo que o homem sempre é que tem que tomar decisões, é que tem que fazer isso ou aquilo outro. A nossa realidade sempre foi um pouco diferente. Em que sentido? Cada um de nós temos habilidades e habilidades complementares. E a minha habilidade desde o princípio, como eu pude já contar para vocês, era aquela coisa de ver na frente, de ter a ideia e aí fazer o planejamento do como fazer aquilo acontecer. E isso sempre foi assim. Só que teve um dado momento, que foi uma outra reviravolta da nossa história, foi quando eu te falei que a gente veio de Recife para cá, montamos o negócio começou a rentabilizar, só que rapidamente eu descobri que estava grávida. Então, a gente foi tocando um negócio novo com uma gravidez. E, quer queira, quer não queira, a mulher tem essa situação, teve um momento que eu precisei parar, né? Só para complementar, o negócio é a consultoria em telefonia. Sim. A gente manteve, né, a profissão que a gente tinha quando trabalhava lá em Recife. É um negócio telecom, através né? de um negócio. Isso, o negócio telecom. E aí, tive o Pietro, aí a gente tem ali o puerpério, os hormônios das mulheres ficam meio loucos e etc. E em um dado momento eu disse... Sei bem como é isso.
Em dado Estou momento, sabendo, né? eu olhei para os meus 2 filhos e eu disse, se eu morrer, meus filhos não têm uma casa para morar. Amor, a gente precisa ter uma casa. E aí era bem naquela época do boom imobiliário, o Pedro nasceu em 2012, então os imóveis estavam caríssimos, mas nós tínhamos um terreno lá no Maracanaú, e aí nós decidimos... Nasceu em 2014. Perdão, 2014. Gente, faz parte. 2012 eu tô achando vocês incríveis de data já. Tanta data que vocês já disseram. O Tassos é o melhor de data, tá? Eu sou só mais falha. Ele é melhor na estratégia. Eu sou péssimo de data. Aí o que aconteceu? 2012, mas 2012 realmente foi o boom dos imóveis e tal, por causa da Copa. Em 2014 o Pedro nasceu. Quando ele nasce, puerpério, mulher louca, vou morrer, meus filhos não têm onde morar. E aí eu disse pra ele, a gente vai ter que construir uma casa. Vamos comprar uma casa, vamos construir, vamos fazer... Na verdade, a gente até pensou em comprar o apartamento que a gente morava, enfim, foi vários... Aí, de novo, a gente vai pro papel, quanto é que vai custar essa casa? Vai custar X. E aí a gente desenvolve de novo como chegar naquele X valor. E aí, dentre isso, lá vai o nosso planejamento profissional de como é que a gente vai fazer, vendendo, trabalhando e etc, para chegar nesse valor. Chegamos no valor, vamos construir. Só que, amigo, construção você já sabe como é. Então, da nossa cabeça também, a nossa opção, ao invés de contratar um empreiteiro e etc, não, vamos fazer do nosso jeito, quem desenhou a casa foi eu, a engenheira. Enfim, tínhamos um valor X, o valor X foi embora. Vendemos carro, vendemos moto, que estava tudo pago, quitado. Fiz um empréstimo no banco. Meu amigo, para terminar a casa, porque para completar, o nosso filho tem problema respiratório, então ele tem alergia respiratória. Eu jamais poderia ir para um imóvel que não tivesse acabado. Nós construímos uma casa de 300 metros quadrados em 2 meses e 17 dias. Então tinha hora que tinha tanta gente ali naquela construção que eu disse, Jesus, isso ali aconteceu, não acontece do dia para a noite, aconteceu em 2016. Então você enxerga onde você quer chegar, você entende quanto é que aquilo vai custar e aí você desenvolve o como você vai fazer aquilo dali. Então, entenda, nós queríamos uma casa, depois de querer a casa eu fui entender quanto é que aquela casa ia custar. Todo planejamento precisa de ajuste. Foi o que aconteceu, principalmente quando você não tem direção, expertise, quando você... Por que a mentoria ela é tão importante? É alguém que já passou por ali. Por que tem um profissional qualificado naquilo dali para poder te guiar é importante? Porque talvez se eu tivesse pego um engenheiro, ele teria me dado uma visão mais clara da construção de uma casa. E a estratégia, ela não é mirabolante, ela é simples. Qual que era a execução que a gente fazia? A gente tinha traçado o objetivo e quanto é que ele ia custar. E aí o que eu digo que é simples a gente vai reduzir custos, a gente vai deixar de sair, a gente vai deixar de comer fora, vamos tirar os luxos, né? E aí não é fácil não é, mas é simples. E aí a gente vai seguir nessa métrica para poder chegar no objetivo. Então a estratégia Deixa eu complementar você. Na verdade é assim, eu aumento o que entra e diminuo o que sai. Né? Então eu tinha um objetivo financeiro alto e eu queria isso num curto espaço de tempo. Então para eu chegar nisso num curto espaço de tempo, o cálculo foi, eu preciso aumentar o que entra e diminuir o que sai. O que a gente faz? Transforma na Telecom, transforma isso em linha. Quantas linhas eu preciso vender para poder chegar nisso aqui? E aí isso vira uma meta. Fizemos, só que o que aconteceu? Em 2016 teve aquela quebradeira mundial, as empresas não compram nada, nós trabalhamos com B2B, ninguém estava comprando nada da gente. Desespero total. Bate o desespero. Por que, Rose? Porque até então eu sempre fui muito organizada financeiramente. Embora eu tenha vindo de uma família que não tinha essa organização financeira, eu fiz exatamente o contrário. Então, desde cedo eu fui muito organizada financeiramente. E aí chegou um ponto que realmente não ia dar para pagar. Nós estávamos com o escritório lotado de gente. Nós tínhamos na época 18 funcionários e a decisão foi, vamos demitir todos os CPFs antes que a gente não possa pagar. E aí foi assim que nós fizemos. Nós fizemos um downsize geral, tanto nos nossos negócios como no nosso CPF. E nós ficamos devendo, Pedro, na casa de R$500 mil. Não conseguimos pagar um empréstimo, escola... E por aí foi. Então nós escolhemos quais contas que nós íamos pagar. Eu brinco que assim,
brinco falando a verdade, que Deus faz determinadas coisas para que a gente possa passar por processos, porque hoje eu só posso falar com mulheres que estão com dificuldade financeira e mentorá-las, porque eu sei o que é isso e eu sei como sair. Eu não só estagnei nisso, mas eu passei e venci. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que a gente fala com relação a direcionar alguém, eu preciso ter a expertise de fato ter passado por aquilo dali. E o imóvel foi feito, foi construído, nós vencemos essa etapa, mas naquele momento veio um novo chefão. Eu brinco que veio um novo chefão do game, né? Veio aquela coisa de que eu nunca tinha devido, então eu sempre me organizei. Você vê que a gente sempre fala, ó, vamos para aqui, eu vou me organizar financeiramente, aí leva um tempo, a gente faz. Só que naquela hora era jogar com o marcador atrás. Era R$500 mil atrás. Como sair dessa situação? Eu ia... Aí começa essa questão. Porque sair do zero já é difícil, né? Sair do sair mesmo. do negativo, então. Quando começa essa questão que eu falei pra você no off lá, da questão da Rose, que ela achava que era vendedora, e aí eu acho que é da onde começa a nascer essa questão da mentoria. Porque a gente, quando teve essa quebradeira, que a gente fechou a empresa, a gente não deixou de trabalhar. A gente estava devendo, e sim, estávamos devendo, mas a gente trabalhava em casa. O escritório foi para nossa casa, era o que a gente tinha, né? A gente conseguiu construir a casa, então o escritório foi para nossa casa. O escritório era no quarto do nosso filho, como ele era pequeno, então ele dormia com a gente. Então o quarto dele virou o nosso escritório. E aí, é interessante, né, que é no mar, realmente é na tempestade que nascem as boas coisas, né? Nessa época, nesse período, foi quando a Rose achou novamente uma saída. Qual saída? Porque é aquilo que eu te falei. Eu, quando estou no fogo, vamos dizer assim, às vezes eu fico desesperado ali, a cabeça dela move de outra coisa, ela começa a ver outra saída, ela quer ver o que vai acontecer. E foi quando entrou, a gente sem dinheiro, devendo, e aí ela chega para mim, achei uma solução. Qual é essa solução? Tem que comprar um curso, aí eu vou deixar ela contar. Mas aí foi da onde surgiu a luz no túnel, né? A luz pra gente sair dessa situação. E eu acho e aí eu suponho que vem mais uma grande etapa de transformação pessoal, né? Outra grande etapa, porque na verdade assim, o que acontece com a maior parte das pessoas, Pedro? Quando eu estou em dificuldade, eu paraliso. Só que se você faz as mesmas ações, você não vai ter nenhum tipo de resultado diferente. Quando você está numa situação, que essa situação é difícil, eu sou aquela pessoa que ao invés de recuar ou de temer, etc., eu vou para frente. Então, nesse período, o que aconteceu? Nós saímos do nosso escritório na época era na Santos Dumont, nós tínhamos uma sala gigante, né? E nós tivemos que sair da sala da Santos Dumont para o quarto do nosso filho no Maracanaú. E aí o que acontece? Existe também, o Tácitos falou, mas eu gosto sempre de lembrar de quem está com a gente desde o início. Tem uma pessoa que está com a gente no nosso negócio desde o início, que se chama Jimmy, e ele foi um dos únicos funcionários que eu não demiti. Ele é meu braço direito, até hoje, no negócio, né? Então, ele sempre teve o salário dele, nunca deixei atrasar, mas você imagina, você está num negócio que você está vendo que está caindo. Destruindo. Ele não nos abandonou. E ele não nos abandonou, ele ficou conosco até hoje, e são as pessoas leais e importantes que Deus bota na nossa vida, nessa construção. Então, tenho essa pessoa comigo até hoje, é meu braço direito, e eu sei que vai continuar comigo por muito tempo, e vai crescer comigo por muito tempo, porque eu acredito muito nisso, que as pessoas crescem junto com a gente. Mas, dentro desse processo, né, de toda essa situação, eu disse, sozinha eu não consigo. E eu não estou conseguindo achar saída. E aí foi quando, antes dessa coisa da internet ser tão hoje febre como treinamentos e etc., naquela época eu comprei um treinamento de produtividade, porque eu disse, estou empancada e eu preciso sair. Comprei um treinamento de produtividade no cartão da minha mãe, parcelado em 12 vezes. Eu precisava ser produtiva e não ocupada. E aquilo dali foi uma grande reviravolta. Então, eu comecei a entender que através de outras pessoas eu poderia, dentro do que
juntar com o que eu já sei e melhorar cada vez mais. Você enxergou pessoas experientes como alavancas para o seu crescimento. Exatamente. E isso mudou o jogo. Literalmente. Então eu posso te dizer que a partir dali, a partir daquele treinamento de produtividade, outra pessoa nasceu. Além da visão estratégica que já é nata da minha natureza, eu aprendi a pegar isso e a utilizar a produtividade para chegar mais rápido naquilo dali. O nosso negócio, ele é um negócio muito próspero. O negócio de telecom, ele é um negócio muito próspero. Por quê, Rose? Porque se eu fechar um grande negócio, é como um imóvel. Eu consigo fazer comissão rápida. Sim. Então, a gente volta de novo para a tal da estratégia, da visão de futuro. Vou sentar, vou entender quanto é que eu devo e o que eu preciso fazer para poder pagar. E a gente tinha tudo descrito milimetricamente. Quanto é que a gente podia gastar, quanto é que a gente não podia gastar, quantas linhas nós precisávamos vender. Eu tive que fazer um processo onde eu saí daqui de Fortaleza e fui para Juazeiro para poder atender clientes. E aí eu pensei, vou de carro ou vou de avião? Vou de avião porque eu posso parcelar a passagem 12 vezes. E se fosse de combustível, eu tinha que pagar na hora. Chegando lá, fui naquela, e a mente, ela precisa trabalhar a seu favor. Porque chega uma hora que se ela não trabalhar a seu favor, você bloqueia. E aí, eu fui assistindo... Eu já tinha gastado o que eu não tinha no treinamento de produtividade. Na época foi R$4.000. Imagina para quem está quebrado. E aí, é grana, né? Ainda mais para quem está, né, na situação que está devendo. Aí minha mãe, na hora que eu passei o cartão, eu disse, mãe, me empresta o cartão? Ela me emprestou. Minha mãe sempre foi alguém que eu admiro, porque ela veio do interior da Paraíba e ela... Com os recursos que ela tinha, ela conseguiu chegar aonde ela chegou. E hoje eu tô aqui conversando com você porque em dado momento ela me deu o que ela tinha para dar. Ela só tinha o nome dela para me dar. E ela me emprestou o nome dela diversas vezes para poder ser trampolim, para que eu pudesse pegar aquilo dali e transformar em algo. Aí eu fui assistindo um vídeo no YouTube. Uma pessoa que já vendia há não sei quanto tempo, que já tinha liderado empresas gigantes. É você não ter vergonha de que se você precisar pedir ajuda, você pedir. E eu sou essa pessoa. Então, dali por diante, quando eu cheguei lá em Juazeiro, eu consegui fechar todos os negócios, Pedro, todos que eu fui fechar. Eu voltei com todos os negócios fechados. Eu fechei uma grande negociação com uma empresa lá em Juazeiro. E assim, aquilo dali foi o combustível que eu precisava, que mesmo com o marcador atrás, eu era capaz de fazer tudo aquilo mudar. Nós éramos capazes, porque o Tassos, ao invés de eu ser um, nós éramos dois. Então eu sou a pessoa da estratégia, eu sou a pessoa de pensar, mas o Tassos é aquela pessoa da execução. Vamos lá, eu tô aqui com você e a gente vai fazer e vai dar certo. É interessante que muita gente nessas situações de declínio, no nosso caso que foi essa quebradeira, que as vendas caíram e aí a gente entrou nessa dívida, muita gente acha que, né, não vou trabalhar mais que vai dar certo. Nem sempre trabalhar mais vai trazer mais resultado, porque o pessoal não estava comprando. E essa questão da produtividade que foi... Estava numa situação bem específica do mercado. O mercado estava... Então, nessa questão da produtividade, foi onde a gente aprendeu, né, que trabalhar com estratégia e porque a produtividade era basicamente, né, falando aqui no simples, era a gente pensar mais ainda nas estratégias que a gente poderia aprender a fazer durante o dia para que a gente fosse mais eficiente e não trabalhar mais. Né? A gente trabalhou muito nessa época, como a gente ainda continua trabalhando, mas a gente trabalha focado mais na estratégia, mais na eficiência, porque às vezes eu vou vender mais, tá, mas como? Né? Eu vou passar mais horas e a que custa, né? Mas como? Será que vai valer a pena essas horas? Ou se nessa hora que, por exemplo, que nem a gente fazia,
Quais os clientes que a gente pode trabalhar a carteira? Quais os clientes que faz tempo que a gente não fala com ele, não entra em contato? Então, a gente, com o curso da estratégia, fez com que a gente... Da produtividade, fez com que a gente visse de outra forma o nosso negócio, para a gente poder sair dessa... A mesma coisa, mais eficiente. Foi aí que nasceu a grande estratégia de que hoje nós aplicamos no nosso negócio, que é eu pegar o mesmo cliente e eu conseguir atendê-lo da melhor forma para que esse cliente não deixe de comprar de mim. Então, indiferente do que o cliente esteja passando, ele achou ali uma empresa onde tem segurança para poder fazer qualquer tipo de contratação de telefonia. E é onde entra um pós-venda, né? Exato. Aí criou todo um processo que na Telecom não existia. Foi aonde uniu o meu dom natural, mas o que eu aprendi de produtividade somou, e aí eu montei um processo estratégico aonde a gente é muito mais eficiente, né? Porém, embora esse seja um ponto de virada muito alto, ele trouxe para mim alguns insights que eu não tinha, que foi justamente a história da tal da inteligência emocional, que veio a complementar, isso foi ali 2017, 2018, esse percurso ali, que veio a complementar quando nós iniciamos em 2022, né, a gente pegou toda uma bagagem que já existia e nós fomos aprender inteligência emocional e comportamento humano. Imagina você entender, quando você é vendedor, como se comunicar com a pessoa que está comprando de você. Deixa eu fazer uma rápida pausa. Sabe qual é o grande segredo da inteligência emocional para casais? É segurar mais um instantinho pra gente ir para o intervalo e na volta você vai descobrir que grande segredo é esse. Enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo se você está nos assistindo pela internet. Se tu está assistindo pela TV, aponta o teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui e participa, é muito importante te ouvir. Rápido intervalo, a gente volta já. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje com a presença de Tácitos Luna e Rose Diniz, falando do 0 ao 1 milhão, estratégias para casais, e tivemos uma série de histórias de transformações pessoais, familiares que a gente contou aqui, mas como prometido, inteligência emocional, como que isso é a chave, o código para uma família? Quando nós nos alinhamos. Família próspera, né? Família próxima. Quando nós nos alinhamos, eu entendi quais meus pontos positivos, meus pontos que eu precisava neutralizar. O Tácitos, a mesma coisa. A gente começou a falar a mesma língua. Por mais alinhados que nós sejamos, existem momentos que os casais, eles não conseguem se entender. E aí, quando entrou a inteligência emocional, que nós entendemos que nós temos cada um suas feridas, suas coisas que precisavam ser curadas, e nós entendemos qual a linguagem de cada um, a forma que cada um se sente amado, a forma que cada um reage melhor, isso tudo foi uma virada gigantesca. E eu posso te dizer, a maior virada. A inteligência emocional é justamente você se conhecer e conhecer como o ser humano funciona. Então, eu indico a todo mundo a conhecer a inteligência emocional e de qualquer forma que tem aí no Google hoje, a gente tem várias formas de aprender. Boa. Queria perguntar para vocês, né? Estamos aqui com 2 empresários e
dá vontade de continuar, né? São muitas histórias legais, mas eu queria que você falasse, Tácitos, qual é o teu negócio e que público ele atende. Pronto, hoje eu estou à frente da Up Soluções, né? Especializada em telefonia empresarial. E basicamente a gente presta consultoria em telefonia, buscando a melhoria do serviço para o cliente e a redução de custos na conta de telefonia, de internet. E aí a gente faz esse atendimento tanto para redução de custo, melhoria de serviço e também o pós-venda, né? Que hoje é o maior, vamos dizer assim, a maior reclamação dos clientes com a operadora de telefonia, o pós-venda. Então o nosso pós-venda é garantido. E você atua com basicamente várias marcas? Empresas, todo o segmento, todo tipo. Teve CNPJ, a gente consegue atender. Não, eu digo de telefonia. Isso. Então são TIM, Claro. Exatamente. A gente consegue atuar em todas as opções. Todas as frentes. Isso. Rose. Bom, hoje eu estou voltada para a questão do desenvolvimento empresarial e não deixa de ser o desenvolvimento pessoal, porque antes de você ser empresário, você é pessoa. O meu foco hoje é em desenvolver mulheres, é ensinar a elas terem essa visão estratégica, é entender um pouco de como é que o mercado delas funciona, para onde elas vão, mas principalmente elas resolverem primeiro dentro delas, né? Então hoje eu tenho um negócio onde nós fazemos eventos e treinamentos e tenho hoje a mentoria que ela é voltada, a mentoria Lidere, que é voltado para mulheres empresárias e empreendedoras para que elas possam ir para o próximo nível. Legal, muito bom, pessoal. Obrigado por esse papo. Onde a turma encontra vocês? Quem quiser conhecer mais sobre a empresa, sobre o negócio, onde procurar? O meu Instagram, eu uso ele pessoal e profissional, então @TácitosLuna, tudo junto, o Tácitos é THCITOS. E no meu caso, @Rose Diniz, ROZE, Diniz com Z, é lá onde vocês me encontram. E eu vou ficar muito feliz de ter várias mulheres que estão seguindo você por aqui. Queria que dentro da nossa temática vocês deixassem uma mensagem final para quem nos acompanha hoje. Eu gosto muito da frase que a vida é curta para ser pequena, então faça valer a pena, né? Boa. Eu faço das palavras do meu marido a minha. Então, a gente vive numa realidade onde tudo é... E você tem que estar perto das pessoas que você mais ama, para você fazer valer a pena. Maravilha, muitíssimo obrigado pelo papo. Quero desejar muitas bênçãos na vida de vocês. Amém. Muita prosperidade, muita saúde, muito sucesso nos negócios. Amém. Obrigado. Obrigado a você também. Foi ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, espero muito que você tenha gostado. Não sai daqui sem deixar aquele comentário que nós conversamos antes, tá? Importante a gente te conhecer e ouvir. Deixa aqui aquele teu relato sobre a tua vida com o teu cônjuge, como que vocês estão buscando essa transformação pessoal, matrimonial, né? É importante para a gente se conhecer. Um grande abraço, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.